A tecnologia de que vou falar agora, ela aplica-se a vários tipos de indústria, mas em especial, e foi pensada para isso, na indústria alimentar e de embalagem. O que é que acontece? Cada vez mais a regulamentação é apertada no que diz respeito à qualidade dos produtos alimentares, seja pelos produtos em si mesmos, seja pela embalagem que os leva. E assim, pensou-se, porque o mercado não tem disponível uma solução que permita obter com rapidez marcadores fortes sobre a contaminação desses mesmos produtos alimentares e biológicos. Ora bem, o que é que nós temos então? Foi desenvolvido um sistema esse que permite fazer uma extração por fluxo, e já explicarei o que é que isso pretende dizer, uma extração por fluxo desses contaminantes biológicos e químicos. O sistema consiste numa gaveta, que é algo que temos ali. Essa gaveta, no interior dessa gaveta é colocado o produto, preferencialmente na forma granular, e então a gaveta depois é empurrada para a frente e fecha. E depois é atirado para lá um fluxo que tipicamente é de um líquido, pode ser água destilada ou outros, o mais adequado desde que seja compatível quer com os contaminantes e os marcadores biológicos, bem como com o produto que está a ser tratado, e depois esse fluxo é recolhido na parte de baixo. Isto é parecido com uma máquina de café, se quisermos, ok? E então o que acontece é que num tempo muito curto, que anda na casa dos 3 a 5 segundos, portanto é um tempo flash, é possível extrair os contaminantes biológicos e químicos. E depois, o fluido que é extraído da parte de baixo, ou pode ser armazenado durante algum tempo para uma análise num tempo diferido, ou então ser analisado de imediato. Aqui temos o esquema de princípio, ali temos o equipamento em si mesmo, ele foi testado, isto até faz parte, esta figura faz parte do pedido de patente. Nós aplicámos-o ao caso das rolhas de cortiça, ao caso do arroz, ao caso do café, com resultados com bastante sucesso. Ora bem, o que é que isto permite fazer? A análise, monitorização e controle da presença dos contaminantes biológicos e químicos em produtos sólidos, preferencialmente na forma granular, e, portanto, tem uma aplicação grande, seja na indústria agroalimentar e de embalagens. Obviamente que estes são, digamos assim, os setores onde vemos uma aplicação potencial, mas não quer dizer que não possa haver outros domínios onde isto não possa ser aplicado. A ideia, então, temos o nosso embalagem ou produto alimentar, que é colocado naquela gaveta de análise, e depois faz-se passar o fluido de extração. Esse fluido de extração vai trazer consigo os contaminantes, biológicos ou químicos, e depois daqui recolhemos este liquidozinho que vai ser sujeito à análise. O que é que pode ser extraído? Bactérias, fungos, parasitas, bem como outros contaminantes químicos. Obviamente que aqui estamos a falar apenas do equipamento de extração, ou seja, o que faz este processo, que retira, não estamos a falar do equipamento para análise do que está aqui. A análise posterior dependerá dos equipamentos de análise. Apenas estamos a falar da extração. O que é que podemos dizer acerca deste sistema? Os resultados de ensaios laboratoriais confirmaram uma grande correlação com os resultados obtidos com este método, com aqueles obtidos com os métodos tradicionais. O que é que são esses métodos tradicionais? É que há métodos que estão já estabelecidos para fazer isto, só que tipicamente levam tempos desde horas a dias ou até mesmo semanas para fazer uma extração da mesma quantidade, digamos assim. E este é um processo que se pretende rápido. Era importante percebermos, mas afinal estamos a ter resultados análogos em termos de poder de extração, ainda que com tempo pequeno? Sim, correlaciona bem. Ou seja, do ponto de vista prático, conseguimos ter a mesma coisa em poucos segundos do que, à partida, levaria um tempo bastante mais longo. Daí que este equipamento de extração possa ser usado quer a nível laboratorial, com vantagem, ou então inserido numa linha de produção. Inserido numa linha de produção, porquê? Porque o facto de ter um tempo curto para extração permite estar a analisar praticamente em tempo real, ou com um atraso apenas de um tempo muito curto, daquilo que se está a passar. E então, se houver ações que seja necessário levar a cabo sobre a própria linha de produção, pode estar a fazer essa correção praticamente em tempo real e não concluirmos ao fim de uma semana, olha, afinal estivemos a produzir um produto que não está nas melhores condições, etc. Aplicação em diversas áreas produtivas, apesar de
Portanto, pensámos sobretudo na embalagem, bem como nos produtos alimentares, de forma granular. Com alguma imaginação e dependendo de outros universos em que seja necessário fazer extrações deste género, o sistema pode ser, à partida, facilmente adaptado. Dados obtidos de 3 a 5 segundos, nos métodos convencionais pode ser até próximo de uma semana. Agora, isto direciona-se para quê? Ou para o controle de qualidade e segurança alimentar, cada vez mais os requisitos são apertados a este nível, está bem? E, portanto, podemos ter tipo laboratórios que garantem isto, mas também podemos ter em termos da produção, ou seja, usar um equipamento destes para verificar se estamos a produzir em condições ou não. Para quê? Porque nos dá muito mais garantias se submetermos as nossas amostras a um laboratório certificado. Se nós em produção verificamos que elas estavam conformes, depois só vai ao laboratório no fundo para ter a certificação de que estava conforme e não corrermos o risco de pensarmos que estávamos a produzir em condições e depois quando chegarmos ao laboratório, o laboratório diz-nos não, isto não está em condições. Mais eficaz, mais rápido, mais simples e mais barato que os procedimentos atuais. Isso é um aspecto importante. Não é necessário à partida um laboratório especializado, ou seja, mesmo pequenas empresas podem ter um sistema de extração deste género inserido, desde que disponham depois dos métodos de análise que são necessários para analisar aquilo que é extraído. Especialmente apto para ser incorporado em linhas de produção, pelo que já se disse, e depois tem um elevado poder de extração, ou seja, mesmo em pouco tempo, ele normalmente extrai mais do que os sistemas comuns. Para que os sistemas comuns permitam a obtenção de um valor de extração análogo, precisariam de muito tempo. Assim, mesmo com tempos curtos, consegue-se extrair numa quantidade suficientemente grande dos tais contaminantes biológicos ou químicos, o que leva a que os equipamentos de análise posterior não necessitem ter uma sensibilidade muito grande. Ou seja, se tivéssemos um método que extraía muito pouco, digamos, permitam-me a comparação, precisaríamos tipo um microscópio para darmos conta do que é que lá estava. Assim como a quantidade extraída é suficientemente grande, no limite precisamos de uma lupa, mas não de um microscópio. E, portanto, ganhamos em rapidez, mas ganhamos também em termos do custo dos equipamentos de análise que vêm a seguir. E, portanto, ao reduzir custos, ao aumentar a rapidez, a probabilidade de termos um equipamento ou sistema destes inserido numa indústria pequena e, porventura, mais disseminado num leque variado de indústrias, aumenta consideravelmente. E daí que possamos também não ter apenas laboratórios de controle de qualidade onde as empresas levam os seus produtos, mas termos sim equipamentos disseminados pelas várias empresas. Pronto. Essencialmente era isto. E, portanto, o equipamento está aqui, ele foi testado com sucesso, café, arroz, cortiça, okay? Também foi protegido, portanto há uma patente nacional para o sistema e estamos à procura de uma empresa que queira pegar nisto e que possa comercializar isto e facultá-lo para as empresas. Obviamente que isto está aqui com uma determinada dimensão, o porta-amostras que está aqui, ora, isto estou a recuar, o porta-amostras que está aqui esquematicamente representado e que aqui representa esta gaveta, consegue-se ver ali a cavidadezinha dela. Ele foi, para efeitos laboratoriais, dimensionado de determinada maneira, mas o sistema pode facilmente ser escalado, ou seja, pode ser construído ligeiramente maior, ligeiramente menor, de modo a adaptar-se da melhor maneira possível a algum tipo de produto específico. E era essencialmente isto. Verde porquê? Sistemas mais simples, menos energia e indústria alimentar e, em particular, agroalimentar. Portanto, estamos a lidar com indústrias, à partida, sem uma pegada ecológica considerável. E podemos ajudar, com menos recursos, com menos energia, com menos dinheiro, estarmos a garantir parâmetros de qualidade.